gente, continuando aqui a nossa matéria, hoje a gente vai falar sobre retas, tá? É uma matéria curtinha, ela não cai exatamente dessa forma que a gente vai ver hoje, mas ela é muito importante porque ela vai dar base pra gente na geometria e também com as funções. Então precisa a gente ter isso bem claro para não confundir depois, tá bom? Ela é muito importante. Então as retas elas são infinitas. A gente pode continuar desenhando elas infinitamente e elas não vão acabar, tá? Ela é determinada por dois pontos. Muitas das vezes a gente vai ver até questão que ele dá dois pontos, onde estão esses pontos e vão pedir para onde está essa reta, qual é a reta que passa por esses pontos. A gente sempre vai dar nome para as retas, letras minúsculas. E os pontos vão receber nomes com letras maiúsculas. Aí aqui a gente tem como é que a gente vai dar nome também, dependendo de como as retas aparecem. Quando a gente tem uma reta qualquer, a gente vai chamar essa reta pela letra minúscula dela e pronto. Quando a gente vai determinar entre um ponto e outro, aí a gente vai dizer que é um segmento de reta e dar um nome para esses dois pontos, no caso aqui é um segmento de reta AB, e a gente vai marcar com um tracinho em cima. E aí a gente tem a semirreta, que é quando ela parte de um ponto zero e ela vai marcar alguma coisa que segue adiante. E a gente vai chamar de semirreta AB, por isso que ela tem uma setinha em cima, porque ela vai continuar. Bom, aí aqui a gente tem relação entre as retas. A gente tem as retas concorrentes, que são as retas que vão ter um ponto em comum. Elas vão se cruzar em algum lugar. Aqui a gente consegue ver qual é o ponto. Aqui não necessariamente, parece que não, mas se a gente continuar desenhando, elas vão se cruzar em algum lugar. Aí a gente tem as retas paralelas, que são as retas que não vão se encontrar nunca, tá bom? E aí depois a gente tem as retas perpendiculares, que são as retas que vão formar um ângulo de 90 graus entre uma e outra. A gente vai falar melhor sobre ângulos na próxima aula, mas eu vou deixar aqui já que é assim que a gente vai demonstrar que um ângulo tem 90 graus. Que é como é que essas retas estarão, né? Elas vão se cruzar num ponto, mas de um jeito bem específico. As retas também podem medir uma escala, a gente pode colocar elas para medir alguma coisa. Sejam pessoas, pode ser velocidade, pode ser tempo, então assim, elas também vão servir pra gente para isso, tá bom? Bom, gente, como eu falei mais cedo, retas, elas são muito importantes, mas ainda não tem questão exatamente disso. Então eu vou aproveitar para fazer uma questão que precisa da matéria da semana passada, que são as operações básicas. E eu sei também que essa semana vocês vão ter fuso horários na matéria de geografia. Então é uma questão que só envolve soma e subtração, mas precisa desse conceito de geografia, tá? A gente sabe que os fuso horários, eles são divididos de acordo com os meridianos. Cada meridiano define uma hora a mais ou a menos de um fuso horário. Então, tem essa questãozinha aqui do Enem de 2014. Então, um executivo sempre viaja entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários distintos. Ok. O tempo de duração da viagem entre as duas cidades é de 6 horas. Então, a gente já tem aqui 6 horas. Ele sempre pega um voo que sai às 15 e chega às 18, respectivos horários locais. Ou seja, quando ele fala 15 horas, é 15 horas na cidade A e 18 horas é na cidade B. Elas não necessariamente vão coincidir um horário de uma com a outra, tá bom? Certo dia, ao chegar na cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A no máximo até 13 horas do dia seguinte. Horário local de A. Ok, então ele tem que chegar às 13 em A, horário de A. Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar o voo saindo de B em horário local de B, no máximo A. Então, o que a gente vai primeiro ver? A gente vai ver a cidade A. O voo leva 6 horas.
vamos esquecer aqui esse horário de B por enquanto. Então, se ele sai às 15 horas e leva 6 horas para chegar até a cidade B, ele vai chegar às 21 horas. Ou seja, aqui mais 6, ele vai chegar às 21 horas no horário de A. Seria 21 horas, mas a gente já viu que na cidade B são 18 horas. Ou seja, essa diferença entre a cidade A e a cidade B de 21 horas para 18 horas, a gente tem uma diferença de menos 3 horas, tá? Porque a cidade B puxa em 3 horas a menos o horário de A. Então, se ele quer chegar às 13 horas, a gente precisa colocar que de B para A gente vai voltar 3 horas a mais. Se não levasse tempo nenhum a viagem, seriam 3 horas a mais. Bom, e aí a gente tem que somar as horas de voo, que são 6 horas. O que nos dá um total de 9 horas. Ou seja, ele tem que sair antes de 13 horas, 9 horas antes. Então aqui, a gente vai tirar 9 horas do horário que ele tem que chegar, tá bom? E aí, com isso, a gente vai ter 4 horas, que é a nossa letra D. É uma questão meio confusa, se vocês quiserem assistir de novo. Assim, porque ela envolve ir, voltar, somar, subtrair, então assim, mas não é uma questão necessariamente difícil. E ela cai muito no Enem, cai muito o fuso horário no Enem. Então, assim, certamente vai ter uma questão dessa na prova de vocês, tá bom? Especialmente nessa aula a gente não vai ter lista de exercícios, mas tem um resuminho para vocês, tá bom?